Seja muitíssimo bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu tenho a alegria e o grande prazer de receber minha amiga, doutora Marília. Marília Garcia Guedes, ela é juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Seja muitíssimo bem-vinda ao canal, Obrigada. Marília. Eu vou apresentá-la rapidamente, lendo um pedacinho do currículo dela. A doutora Marília Garcia Guedes é juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, titular da vara do Tribunal do Júri da Ceilândia. Ela é bacharel em Direito pela Universidade Católica de Brasília, pós-graduada em Direito Civil pela Uniderp, em Direito Público pela Uniprocessos, em Ordem Jurídica e Ministério Público pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, mestre em Direito e Políticas Públicas pelo CEUB, examinadora do concurso de ingresso na magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, já foi juiz auxiliar da primeira vice-presidência e hoje é juiz auxiliar da segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E ela tem uma história incrível, porque ela já foi estagiária, técnica e analista judiciária do próprio tribunal, que hoje exerce o cargo de juíza de direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Marília, seja muitíssimo bem-vinda, muito Obrigada, João. obrigado. Eu que fico honrada com a possibilidade de incrementar e trazer minha participação para um trabalho tão bacana como o seu. Eu que agradeço muitíssimo. É muito legal a gente poder conhecer um pouco a vida das pessoas que não só trabalham dentro do tribunal, mas também que prestam serviço à sociedade. E eu queria começar te perguntando exatamente o seguinte: como é que foi a sua caminhada para você chegar à juíza do tribunal? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Pronto, eu comecei, passei no vestibular, Faculdade de Direito, Universidade Católica aqui de Brasília, e por volta do 8º semestre eu virei conciliadora do tribunal, naquele programa de conciliação, conciliadores voluntários, né? Uhum. E fazendo audiências no Juizado Especial Cível, lá de Taguatinga mesmo, e vendo toda a movimentação interna. Eu era estagiária num outro local também, estágio remunerado, do tribunal era não remunerado, e sempre com um desejo, poxa, eu quero trabalhar aqui, né? Eu fazia audiência, vi o trabalho se desenvolvendo, tive contato com os juízes, né, assim, que hoje são colegas, né, a quem eu admiro muito, e falei, vou estudar, né? Então, comecei já fazendo faculdade, no meio da faculdade, estudando para concurso, até porque quando você termina a faculdade, você tem aquela opção, né, desempregado ou desempregado. Então, como eu não vinha de família jurídica, ninguém tinha escritório, né? Nunca foi uma possibilidade Ninguém da sair. sua família tem essa tradição no Não, direito. não. Então, eu fui a primeira que fiz, e depois minha irmã fez também, tem uns primos que fizeram, mas eu que fiz primeiro. E tinha que passar no concurso, né? Então, comecei a estudar para técnico judiciário de todos os tribunais. Na verdade, comecei a estudar para concurso, né? Porque o estudo para concurso eu sempre falo que é o cargo que te escolhe, não é você que escolhe o cargo. Então, eu fiz centenas de concursos e acabei passando num concurso de técnico judiciário do STJ, e a lista foi aproveitada pelo TJDFT. Então, vim como técnico judiciário, comecei a trabalhar, trabalhei no Fórum de Samambaia, Taguatinga, depois vim para o segundo grau, né, comecei a trabalhar na segunda instância, no gabinete, fazendo minutas, e agora eu vou estudar para analista, né? Eu falo que o concurso de analista para mim foi o mais difícil de todos, porque eu fiz muitos de analista, fiz muitos, e batia na trave, passava na primeira fase, reprovava na prova de redação, né, que tinha, e eu falei, não, vou desistir, e desisti, falei, eu não vou mais fazer concurso para analista. E aí acabei passando num concurso de analista do tribunal, mas muito mal classificado. Assim, 937. Nossa! Eu falei, não vai chamar nunca, né? Não tem a menor possibilidade. E desisti do concurso de analista. Falei, quer saber? Já que é para estudar, vou focar logo no cargo para cima, né? E fui fazer a escola superior do Ministério Público. Na época, continua sendo hoje um bom curso, né? Mas é um curso bem bacana mesmo. A gente tem prova todo sábado. As provas são todas escritas, né? Não tem prova objetiva. E, enfim, acabei passando na primeira fase do concurso da magistratura e no mês seguinte me nomearam analista naquela lista que eu já tinha até esquecido que existia, né? Então você vê que o preparo para o concurso de analista, na verdade, é muito próximo do preparo mesmo para o concurso da magistratura, né? E aí, bom, é o nosso concurso, né? Você sabe as peripécias que aconteceram, prova anulada, prova refeita. Nossa. Né? E aí 1 ano de concurso e deu certo, graças a Deus.
Nossa, inclusive eu gravei até um vídeo contando um pouco da história, da minha história nessa caminhada, e o tanto que esse nosso concurso foi emocionante. Foi. Nós vivemos muitas aventuras. Mas, Marília, eu queria saber, qual foi a motivação que te gerou a quero ser juíza? O que te motivou? João, na verdade, esse contato muito próximo, desde da conciliação e depois como técnica, né? Eu fiquei um período no cartório, né, fazendo serviço de cartório, e logo na sequência um juiz me convidou para trabalhar no gabinete, me ensinou muito, como os colegas servidores que estavam no gabinete também me ensinaram muito, e eu realmente gostei daquilo. Eu falei, poxa, isso aqui é legal, né? Isso aqui de você poder utilizar o seu conhecimento para dar solução aos casos da vida das pessoas, né? Então, eu realmente gostei da função em si. Pô, eu quero exercer essa função, é uma função para a qual o estudo vale a pena, né? Você sentar e estudar. Toda vez que chegava um caso novo, que eu não sabia, ou que não tinha solução, eu parava e eu ia estudar no final de semana. Pô, segunda-feira eu tenho que estar com isso aqui pronto para fazer essa minuta, né? Para fazer uma sugestão ali de... Então, assim, eu acho essa parte de poder ter uma vida acadêmica, estudar, e trazer soluções concretas com base na melhor da técnica para as partes, me estimula. Então, desde... Eu entrei no tribunal estagiária com 18 anos, né? Nossa! Então, eu falo que eu tenho mais tempo de vida no tribunal do que fora do tribunal já. Gente, que É minha legal! segunda casa. Sua segunda casa. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você contou que você foi a primeira a entrar na área do direito, você foi a primeira da sua família que começou nessa caminhada. Quando você começou, você acreditava, você já olhava lá na frente, imaginava o que você ia se tornar? Não, não, acho que ninguém tem essa, assim, você é aluno ali de faculdade, né, uma menina feia, magrela, indo de ônibus, né, com material tudo emprestado, usando livro velho da faculdade. Eu acho que ninguém tem, assim, ninguém que não veio de uma família que já tem magistrados ou que conhece. Eu nunca tinha visto um juiz na minha vida antes do estágio, assim, E pior que eu né? também. O que comem, onde moram, eu não tinha a menor ideia do Eu não que... sabia nada de lei, nada de Pois é. lei. Eu achava que todas as leis, todos os artigos estavam na Constituição. Eu não sabia que existia divisão, que existiam matérias. Eu não sabia nada também quando eu entrei Pois na é, faculdade. então acho que não dá para dizer que um aluno ali de início de curso, início de graduação, saiba o que quer. Do meio para o final, depois dos estágios, estágio é muito importante, né? Eu estagiei em órgão do governo federal, estagiei em escritório de advocacia, estagiei em um sindicato, na área jurídica do sindicato, e aí você vai vendo o que você quer mesmo, onde que você se encaixa ali. Claro que onde você quer, dependendo das suas possibilidades, né? Então, nem sempre a gente vai conseguir alcançar aquilo que a gente deseja por intempéries da vida, faz parte, né? Uhum. Mas do meio para o final da faculdade eu sabia, assim, que eu queria trabalhar no Poder Judiciário. No Poder Judiciário. Então, quando eu entrei para a técnica, eu falo que foi o concurso mais importante da minha vida, porque ele me proporcionou o estudo. Pagar os cursos, pagar material, pagar livro, ter um veículo, um meio de transporte, eu não tinha, andava de ônibus, então quando eu virei técnica, né, comprei um carro, então eu pude fazer uma pós-graduação mais distante, né, então isso tudo, obviamente, antes da pandemia, então não tinha muita coisa online, né, a gente tinha que se deslocar, tinha que ir, tinha que voltar. Então, o concurso diferencial foi o de técnico, né, porque ele mudou a minha perspectiva de vida. Um salário bacana, um trabalho legal. Eu falo que o meu trabalho era estudar. Quando você trabalha num gabinete, o seu trabalho é estudar, né? Estudar para os casos, ler os processos, entender a lei, fazer essa conexão. Eu não digo, nunca digo sorte, porque eu acho que sorte é algo aleatório, mas eu tive a bênção de ter muitas pessoas boas no meu caminho. Então, juízes que me ensinaram, servidores que me ensinaram, gente que me abriu portas, né? E falou, olha, me ensinou, faça o curso tal, faça dessa outra forma, olha, use esse material dessa maneira. E também não fui teimosa, né? Eu via quem tinha chegado e falou, poxa, eu vou fazer igual, vou copiar. Ajuda, né? Ajuda você a observar a caminhada e falar assim, ó, se ele fez e deu certo, tem mais chance, tem né? mais chance, tem mais chance. Então, nesse concurso de técnico, foi a virada de chave para você, de você entender, pô, eu sou capaz de chegar? Ainda não. Ali eu falava, poxa, se eu já sou técnico, eu posso ser analista, né? Então eu não falava, você não tinha isso ainda. Então comecei a estudar para analista,
E aí, realmente, foi assim, emperrou, né? Porque eu entrei para técnico em 2006 e eu acabo entrando para analista em 2011. Então, foram 5 anos emperrado, né? Não passava e fiz no DF, fiz fora. Olha, eu fiz TJDF, MPDFT, TST, TRE, TSE, assim, Todos os T's. todos os T's. Fiz fora de Brasília, fiz TRF terceira região, fiz TRF primeira região mais subseção Nordeste. E Então, tudo isso tendo que viajar. 2 só que eu viajei na Só vida. 2. Dois. Aí eu falo assim, todo mundo fala, nossa, você passou para magistratura de primeira, que eu nunca tinha feito outro concurso da magistratura, né? Aí eu falo, vocês não sabem o que foi o de analista. É porque as pessoas têm o hábito de olhar e falar assim, nossa, foi de primeira. E elas não observam que é uma caminhada, é uma construção. Ninguém cai de paraquedas de primeira. Não foi de primeira, porque na verdade eu paguei esse pedágio da reprovação antes. Então tem muita gente que fala assim, quero ser juiz, só faço para juiz. Aí paga o pedágio da reprovação ali, para juiz, né? Então, eu nunca achei de fato que eu fosse capaz. Tanto que eu fiz a primeira fase e falei, isso aqui não vai dar certo, né? Quando saiu o resultado da primeira prova, eu tinha passado. Falei, poxa, passei. Olha. Anularam. Eu lembro dessa anulação. Aí eu falei, a pobre toda. Todo mal é pouco, né? Tudo bem, vamos lá, não vou desanimar. Continuei estudando um período. E aí engravidei, né, nesse intervalo entre as 2 primeiras fases, e recebi todo o apoio da minha família, né, do meu marido, enfim, e continuei estudando, né, e aí segunda fase, passei de novo, aí eu falei, olha, será que dá, né, acho que agora vai. E como a gente, enquanto assessor em gabinete, trabalha fazendo decisão, eu falo assim, que isso é um upgrade para quem está fazendo segunda fase, né, prova de sentença, porque a gente está habituado a escrever, a gente está habituado a ter aquela redação da forma como os examinadores estão acostumados a ler. E aí foi, graças a Deus, tudo muito tranquilo. Que legal. E é interessante você falar essa questão do pedágio, que comigo foi diferente. Eu passei de primeira para analista e demorei 6 anos na magistratura. É o mesmo período, tá vendo? Então eu paguei o pedágio no concurso da magistratura. Então eu fiquei travado, reprovando, não via crescimento e eu tive que trabalhar todo esse crescimento e desenvolvimento no concurso da magistratura. Quando de analista eu passei de primeira. Eu saí da faculdade e passei de primeira. Cada um no seu caminho. Cada um no seu caminho. E você trouxe um ponto que eu achei muito, muito interessante, você falando dessa questão do seu desenvolvimento e dessa questão do upgrade de trabalhar. É muito comum a gente ver as pessoas discutindo se é melhor você já estudar sem trabalhar ou você estudando trabalhando. Na sua perspectiva, você acha que o trabalho atrapalha o estudo? Eu penso assim, que existem trabalhos e trabalhos. É claro que se você está, por exemplo, num escritório de advocacia que te demanda 12 horas de trabalho por dia, 15 horas de trabalho, e a gente sabe que isso existe. Que horas você vai ter para estudar? Fica bem complicado. Mas se você conseguir um trabalho igual é o do Poder Judiciário, 7 horas, meio-dia 19, em Brasília, ou um trabalho meio período, trabalhando dentro da área jurídica, isso só incrementa. Porque, para mim, o estudante que só estuda, ele escuta isso aqui o tempo todo. Você está só estudando? Então vai no banco para mim. Você está só estudando? Então faz não sei o quê. Ninguém acredita que a pessoa que só estuda precisa estudar regularmente como se fosse um trabalho, um emprego. Fora a pressão, porque tem alguém pagando. Né? Se você está só estudando, alguém está te mantendo, alguém está te bancando. E isso é um fator de pressão, imagino que seja um fator de pressão muito grande sobre qualquer pessoa. Então eu acho que tem que ter um meio termo. Não tem como estudar trabalhando 14 horas por dia, isso é fato, você não tem onde colocar estudo. E não trabalhar de maneira nenhuma pode te dar um peso maior do que aquele que seja necessário para o exercício da profissão de estudante. Então eu falo que você tem que ser um estudante que trabalha, e não um trabalhador que eventualmente estuda. Muito, muito legal, muito legal. O que foi que aconteceu que te abriu os olhos e falou assim, quero ser juíza? Teve alguma coisa específica, algum acontecimento? Por exemplo, comigo,
Quando eu entrei na faculdade, eu não tinha a menor ideia do que eu queria. Fui fazer direito porque eu não sabia o que eu queria da minha vida. Eu vou entrar no direito, porque o direito abre as possibilidades. Eu tinha tentado a carreira policial. Eu queria ser policial militar aqui em Brasília, você entrava via UNB à Sim. época, né? E eu não consegui. Então falaram, no direito você pode, de repente, polícia civil, delegado, tudo mais. E eu entrei. E teve um fator muito interessante que quando eu entrei na faculdade, um professor que era juiz, ele começou a contar o que ele fazia. E eu achei aquilo tão impressionante, aquilo me fascinou tanto que eu falei, cara, tá aí. Eu acho que eu quero ser juiz, eu gostei disso. Então, comigo, essa cena marcou. Teve uma virada que me colocou na vontade. Aí, claro, eu fui depois estudar, aprender. Também entrei no tribunal na metade da minha faculdade. E eu comecei a buscar saber mais da profissão de magistrado. Engraçado que eu não tive o mesmo interesse nem no Ministério Público, nem na Defensoria Pública, e também nas carreiras policiais eu me desinteressei, porque eu achei que na magistratura aquilo me contemplaria, aquilo me encheria. Aconteceu alguma coisa assim com você? João, eu lembro assim que meus melhores professores da faculdade eram juízes. E aí, logo depois, as pós-graduação. Meus melhores professores eram juízes e desembargadores. Claro que sempre tem de outras carreiras um ou outro que também se destacou. Mas eu falava, poxa, essas pessoas estudam, né? Eu sempre gostei de estudar. Essas pessoas estudam, trabalham muito, né? Tem uma dedicação, esse brilho no olho eu vi em quase todos, né? Quando eles contavam os casos, né? E eu falo assim que eu nunca gostei muito dos outros mandando em mim. Brincadeira. Mas assim, quando eu virei técnico, eu virei secretária de audiência, né? E aí, vara cível. Uma vara cível pesadíssima, 5.000 processos e tal. E toda vez que tinha participação do Ministério Público, demorava mais. E a gente precisando dar vazão àqueles processos, né? E eu falava assim, isso lá atrás, gente, eu tinha 19, 20 anos, né? Eu falava, poxa, essa figura atrapalha, né? Hoje, claro que eu sei que não, tá, gente? Eles colaboram muitíssimo, tem muitos amigos promotores, aliás, o trabalho do Ministério Público, em especial no DF, é excepcional. Mas eu falava, não, eu prefiro fazer sozinha, né? Se eu puder aqui sentar e já decidir tudo. Mesma coisa com a Defensoria Pública. Eu acho a Defensoria Pública uma carreira brilhante, mas você tem que estar lateralizado. Né? Você tem, tanto o Ministério Público quanto a Defensoria, em regra, vão estar lateralizados, defendendo o interesse de uma das partes. E eu não gosto de me lateralizar antes de avaliar os fatos, antes de receber a prova, interpretar a prova. E só tem uma profissão que me permite isso. Que você não pode, a priori, dizer A ou B está certo. Você vai ouvir todo mundo, você vai aquilatar a prova, você vai ver como os fatos potencialmente ocorreram, porque a gente sabe que o processo pode não trazer a verdade completa daquilo que de fato foi, até porque verdade, filosoficamente falando, né, é algo inatingível, tem vários lados, vários matizes, e depois disso, decidir. Então, eu nunca gostei, assim, de, a pessoa vem me contar a história dela, você tá certa, tá, eu sempre falava, tá, mas e o outro? Até assim, nas relações pessoais, a pessoa vem me contar, fulaninho fez isso comigo, fez aquilo, mas o que você fez antes? O que tem a mais, O que tem a mais? Não tem como você me contar uma história e dizer que, esse aqui é a verdade pura e absoluta. Então, acho que é isso, perfil mesmo. Agora, Marília, deixa eu fazer uma pergunta, que essa a gente vai trabalhar um pouquinho a imaginação. Se você não fosse juíza, o que você queria ser? Bom, hoje, né, se eu pudesse voltar no tempo, assim, outra vida, né? Mas uma área que me interessa muito é a psicologia e psiquiatria. Então, talvez, se eu tivesse tido, não tinha condições na época de fazer uma faculdade de medicina, não tinha condições, né? Até porque eu não tive opção, né? Meu pai falou, só pago direito. E que graças a Deus que ele fez isso, porque podia ter dado muito errado. Se eu não tivesse tido esse limite, eu fiz alguns vestibulares para outras matérias, acabei não passando na UNB, e ele falou, não, então se é para ser pago, só pago direito. Então tá, né? Se paga direito. E hoje me interessa muito essa área de neuroanálise, né? A formação do pensamento, análise econômica do direito. Então, esses vieses que a gente utiliza de forma implícita, mas o estudo da cognição humana é algo que me interessa muito. Nossa. Talvez eu tivesse feito uma faculdade de psicologia, né? Não que me impeça hoje, eu sei que a gente pode, por exemplo, eu posso ir para um doutorado, estudar lá, né, viés cognitivos humanos e tal, mas acaba que você perde, né, todo um histórico ali. Eu tô há 20 anos estudando direito civil, aí de repente, vou estudar viés cognitivos, é algo meio brusco.
Mas se eu pudesse voltar no tempo, talvez até essa questão da IA, né? Porque para a gente estudar inteligência humana, para estudar inteligência artificial, a gente tem que ter conhecimento da inteligência humana e de como que ela se forma. Então eu acho essa área uma área interessantíssima. Você acredita que o juiz também é um psicólogo? Não deveria. A gente tem que ter o conhecimento, saber que aquela conduta ou aquela forma de falar, que aquele tipo de prova pode ser extraída melhor dessa ou daquela forma, mas a gente, em momento nenhum, pode se propor a tratar. A gente não está aqui para tratar os problemas psicológicos, psiquiátricos, sociais daquelas pessoas. A gente está aqui para dizer o direito. Né? Se aquilo vai impactar positiva ou negativamente na vida daquele ser humano, é algo que tem que ser analisado, mas não é algo que pode superar a aplicação da norma. Legal. Se a pessoa chega assim na audiência, assim, ela está assim, extremamente abalada, como você lidar em ser técnica, mas ao mesmo tempo ser humana? João, eu já cheguei a redesignar a audiência, né, por ver que a pessoa realmente não tinha condição ali de prestar um depoimento, né, a pessoa chega chorando, chega sem condições mesmo, humana, eu tento acalmar, ofereço uma água, né, aquela abordagem inicial. Mas se de fato é uma situação que supera uma abordagem não terapêutica, que é o que eu posso fazer ali, ser uma pessoa educada, tentar receber com o menos temor possível, porque a gente sabe que a maior parte das pessoas que vão para uma audiência vão com um temor do que vai acontecer ali. Eu já cheguei a suspender, interromper, falar, olha, a senhora procure ajuda e eu vou remarcar para a senhora poder voltar e extrair essa prova, que é o nosso objetivo aqui, não desconsiderando o ser humano, mas eu sei que eu não tenho a habilidade, capacidade para fazer um tratamento naquela pessoa. Né? Não, perfeito, maravilhoso. Um outro ponto. Você acha que o estudo hoje ele está melhor? Ou quando você estava se preparando para o concurso, ele era melhor? Melhor em que sentido, João? No sentido assim, hoje você consegue estudar com mais prazer? Você consegue estudar... Ah, não. Ninguém que estuda para concurso faz por prazer, não. Só um sádico. Estudar o que não gosta, né? Estudar direito tributário, financeiro. Né? Mas Eu também não estuda a gosto. parte que gosta, né? Estuda, se Mas é um aprofunda. estudo sistemático, né? Você tem hora para começar, hora para terminar. Você tem... todo sábado eu fazia prova. Então, eu acordava sábado, quando não tinha aula, quando não tinha alguma coisa, bom dia, café da manhã, trancava no quarto, uma prova objetiva para poder passar o resto da semana corrigindo aquela prova e vendo o que foi que eu errei. Isso não é prazeroso, né? O prazer usual. Mas isso gera felicidade. Isso gera satisfação. Satisfação do dever cumprido, né? Satisfação de saber que está progredindo, que está evoluindo. Isso. Agora, hoje eu estudo. Claro que eu estudo os casos, os processos. Por exemplo, eu estou numa vara de natureza criminal. Né? Meu estudo acadêmico foi todo voltado para o direito civil. Então, você não estuda penal? Claro que eu estudo. Estudo todos os dias. Abro, estudo, leio, me atualizo. Mas é algo muito menos metódico. Eu acho que é esse o ponto. Né? E é importante ver isso, porque muitas vezes as pessoas, elas romantizam, elas acreditam que estudar para o concurso tem que ser uma coisa que você é vocacionado já ao estudo. E muitas vezes você gosta de estudar, mas você precisa estudar aquilo que você não gosta para crescer. Então por isso que eu te pergunto, porque é muito comum as pessoas me perguntarem, mas você nunca teve vontade de parar? Você nunca teve vontade de desistir? Dia, né? Todo dia. Todo dia. Faz parte do processo nós entendermos que o estudo é uma construção. E muitas vezes eu já vi pessoas falarem assim, é porque eu tenho uma preguiça de estudar, por isso que eu não começo. Mas eu acho que tudo. Todo mundo tem. Eu acho que raramente você vai entrar numa academia, tá todo mundo lá sorrindo, tá todo mundo de roupa nova, mas raramente você vai encontrar uma pessoa que fala assim, eu amo fazer o que eu tô aqui. Sim. Normalmente a gente vai criando uma consciência de que é preciso, né? E é trocar o prazer imediato pela satisfação a longo prazo, né? A longo pela prazo. Felicidade, né? Você se sente realizada? Eu sou muito realizada. Como juiz? Eu faço o que eu gosto. E agora, na administração, tendo essa oportunidade que o tribunal me concedeu, eu tenho conhecido outras matérias, né? Então, estou estudando gestão de pessoas, gestão estratégica, estabelecimento de objetivos. Muito até voltado para o empresarial, né? Porque quando você está gerindo macro, você tem que ter uma visão macro, que a gente na unidade, a gente tem uma visão singular, micro, e enquanto é um gerenciamento de muitas unidades, a visão ela tem que ser ampliada,
Então, acabei, né, fazendo vários cursos pelo próprio tribunal sobre gestão de objetivos, gestão estratégica, enquanto a primeira vice-presidência, sustentabilidade. Então, várias matérias que não eram afetas ao meu dia a dia e que eu estou descobrindo que também são muito bacanas. Ai, Muito que legal de estudar legal! a administração em si, né? Muito legal. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Pelo tanto de coisa que você já falou que você faz, como é que você equilibra vida pessoal e vida profissional? Qual é o segredo por detrás da Eu gestora acho que não Marília? tem segredo, não, João. Acho que a gente tem que ser organizado, né? Tem uma piadinha, né? Um meme, né? Como é que você faz? Eu faço tudo mal feito. Não, não é verdade. Mas é claro que você vai deixar alguma coisa para trás. Você vai deixar a família, o filho, o trabalho, alguma coisa vai sendo reduzida, né? Então, enquanto minhas meninas eram muito pequenas, eu tenho 2 filhas, eu procurei ficar em unidades judiciais, enquanto juíza substituta, que me trouxesse uma maior flexibilidade de horário, né? Então, unidades com praticamente direito civil, né? Que você não tem horário. Elas iam dormir, eu trabalhava, né? Elas estavam numa atividade, eu trabalhava. E isso vai evoluindo no tempo. Na verdade, você tem que ir semana a semana, dia a dia, fazendo um planejamento para que as coisas funcionem. Esse seu planejamento, como é que ele é feito? Você coloca num papel ou é algo já que mentalmente você já está... Já foi mentalmente. Já... Hoje eu não consigo mais. Quando a gente entra no Zenta, né? Eu confesso que hoje eu tenho uma agenda física, apesar da agenda do Teams, da agenda do Google, de todas, eu tenho uma agenda física que eu anoto Aí você vai tudo, anotando tudinho, porque todas as senão eu atividades. esqueço. Lá O em... que tem que fazer, o que foi feito, todas as reuniões, quais são as conclusões, o que eu tenho que proceder. Porque se eu saio de uma reunião e entro para outra sem anotar, hoje eu já tenho dificuldade de organizar tudo que precisa Então, ser a feito. organização lhe permite ter um máximo de aproveitamento naquilo que é possível. Eu nem digo máximo, né? Pelo menos o melhor aproveitamento, isso, né? porque fala assim, organização, se você entrar no meu escritório hoje... Não, minha casa parece teste de míssil. É uma coisa assim, tudo A minha mesa jogado. está empilhada de papel. Mas assim, eu procuro uma vez a cada 6 meses sentar, organizar, né? Uma vez por ano, eu e as minhas filhas, a gente faz uma grande doação daquilo que em casa já ficou como supérfluo, roupa que passou, brinquedo, material escolar, livro. Então, tudo aquilo que vai ficando acumulado, e essa limpeza me permite quase sempre entrar o ano com uma organização melhor, né? Legal. Esse ano eu não consegui fazer, porque eu estava defendendo o mestrado, finalizando o concurso da magistratura, Nossa né? Senhora. E tinha que entregar minha dissertação. Então, a casa esse ano não está organizada, mas vai ficar. Vai chegar. É mesmo. É uma questão mesmo que a gente vive. Lá em casa, por exemplo, são 3 agendas. Nós temos 3 agendas que elas vão formando camadas, que a gente só pode verificar quando as 3 agendas coincidem. Então, eu estou no mesmo esquema. Sem organização, a gente não tem condição de lidar com a nossa demanda. Mas agora, voltando para a questão, uma questão da magistratura, teve alguma situação que lhe marcou como juíza, como julgadora? Teve sim. Teve uma audiência numa vara de família, em que eu reverti a guarda da mãe de um bebê para a avó paterna em audiência. A criança estava machucada, lesionada, e eu já não permiti que a mãe ali voltasse para casa com aquele bebê, eu já entreguei em audiência mesmo para a avó paterna, e aquilo me marcou muito, né, porque a mãe chorou muito, muito, a criança também chorou, claro, né, mas era uma situação de vulnerabilidade tal naquele momento, e aí eu nem digo que a mãe era uma pessoa... Enfim, ela se colocou numa situação de vulnerabilidade que não permitia que a gente estendesse aquela vulnerabilidade para o incapaz, né, para quem não tinha opção. E a família paterna tinha uma estrutura um pouco melhor, né? A gente está falando ali de comunidades muito carentes, né? Então eu expliquei para ela, falei, olha, é uma decisão temporária, né? Eu vou remarcar uma audiência para daqui 3 meses para a gente ver como é que a situação ficou. A senhora vai ter direito à visita na residência paterna, vai poder ir, vai poder. Era um bebê de mais ou menos 2 anos. E tava assim, com muitas marcas de não trocar fralda, de, né, bem assadinho, machucadinho, tinha um laudo pericial bem complexo. E eu vi na audiência que quando a gente olha um laudo desse frio,
A gente fala, poxa, essa mãe, nossa, que maus tratos, ou essa pessoa qualquer, né? Vem um sentimento humano de julgar, e é isso que a gente tem que conter no ímpeto. E eu vi que, na verdade, aquela moça, ela nunca tinha tido alguém que ensinasse ela a cuidar de um bebê. Ela não tinha tido mãe, ela não tinha uma referência feminina que dissesse a ela, olha, um bebê a gente cuida assim, a rotina é dessa forma e tal. Ela morava sozinha com aquela criança. Ela trabalhava, né, enfim, fazendo pequenos bicos. Então, assim, ela não tinha uma estrutura para estar com aquele bebê. E aí eu retirei essa guarda, foi uma audiência muito dolorida, né, porque foi muito choro. E até a avó paterna recebeu a criança chorando também. Então, assim, não foi bom para ninguém. E aquilo, né? A vida de juiz substituto. E aí a gente faz e sai, né? E E a sai da gente não unidade. sabe o que E acontece. aí eu falei, não, esse caso eu vou ligar. E aí liguei para a colega titular da unidade e perguntei, olha, lembra de um caso assim, assim, assado, que eu fiz em audiência e tudo? Ela, não, Marília, a mãe procurou o CRAS, se tratou e tudo, e tem mais ou menos um ano que ela tá com a guarda compartilhada com a avó. Então, elas estabeleceram um regime de guarda compartilhada, elas moram próximas uma da outra, a criança fica a maior parte do dia na casa da avó, mas hoje já dorme na casa da mãe, né? E ela faz a rotina da criança de levar e trazer para a escola, Que e deu certo. Eu falei, legal! graças a Deus. Nossa, que Porque tem o legal! caso pro ruim também, né? Não, óbvio, isso aí a gente tem Já um teve um caso monte. que eu reverti uma guarda por uma decisão de antecipação de tutela, tirando da mãe e concedendo ao pai, e a mãe se suicidou e matou a criança. Nossa. Quando recebeu a ordem judicial. Ah, mas aí tinha que ter sido antes, a gente pode ficar, né, se questionando. O judiciário não tem como lidar com a totalidade das mazelas humanas. A gente tem que ter consciência de que fez o que era possível ser feito, né, a consciência tranquila. Mas foi outro caso que me marcou Te marcou muito. bastante, né? Nossa. E você trouxe um ponto, porque normalmente as pessoas, elas sempre observam o juiz como alguém capaz de prever tudo, como alguém capaz de saber todos os caminhos com certeza de como é a melhor atuação. Então, normalmente é comum as pessoas julgarem o magistrado por qualquer decisão como se ele soubesse, mas não fizesse porque ele é mau, porque ele não quer, porque ele não gosta de ajudar, porque ele faz parte de uma elite que não quer mudar as coisas. Dentro dessa questão da possibilidade, como você lidar, pessoa, julgadora, como você lidar com aquilo que lhe vem que é sério, como nesse caso da mãe. Eu tenho uma situação que eu preciso decidir. Como você lidar com isso? As suas questões pessoais, as convicções, o que a lei permite. Eu sempre falo que é muito fácil ser engenheiro de obra pronta, né? Depois da obra lá construída, você chegar e falar, olha, aqui tá um pouquinho torto, olha, essa pintura poderia ter sido melhor. Agora, acompanhar a construção é o problema, né? Então, quando eu vejo muita gente falando assim, na comunidade de uma maneira geral, o juiz não deferiu a medida protetiva e acabou tendo um feminicídio, o juiz não fez isso, aquela pessoa acabou se machucando. Gente, eu sempre falo, cadê o processo? Deixa eu ver o processo. Vamos ver o que tinha de prova, o que tinha de elemento. A gente não tem como, de fato, adivinhar o que as coisas vão ser feitas e nem como inventar, sair da lei, sair da programação legal para aquilo, valorar as coisas de uma maneira irresponsável. Então, o que me faz ter a consciência tranquila e dormir, que eu falo, né, tranquila no travesseiro? Saber que eu fiz o que a lei que me rege determina e o melhor possível, né? Eu abri o processo no primeiro horário, tanto é que eu brinco, eu quase não gosto de pegar plantão da madrugada, porque eu não consigo dormir. Né, eu fico ali, será que já chegou um processo na minha caixa? Será que já saiu? Então eu fico ali a madrugada inteira, lendo, estudando. Entrou um processo 3 da manhã. Tudo bem, vamos analisar. Era um UTI. Vai saber se essa minha demora em analisar pode, né, causar um atraso na recuperação daquela pessoa. Então, é ter a consciência tranquila de fazer o que a lei determina, a lei que tem a legitimidade para isso, e a lei enquanto ordem jurídica, né? Claro, não só a lei seca, a totalidade do sistema jurídico. E fazer o melhor que foi possível naquele momento. Marília, deixa eu aproveitar. Você falou que quando plantão você fica preocupada, você chega e não dorme. Teve alguma situação que já lhe tirou o sono por você ter que decidir? João, tirar o sono
de uma pessoa muito cansada. Tem uma coisa entre dormir e morrer, né, na cama ali. Mas alguns casos já, assim, a ponto de eu, uma época, principalmente quando eu estava em vara civil, né, que são casos que a gente às vezes tem que ficar cozinhando ali uma solução há algum tempo, e eu deixava um caderninho ali, estudava tal, e deixava do lado da cama, às vezes eu acordava no meio da noite, isso aqui pode ser dessa forma, aquela teoria e tal, e eu ia e anotava ali. Mas, assim, tirar o sono, esses 2 casos que eu contei foram casos que, assim, eu cheguei em casa muito abalada, né, claro. Uhum. E leva um tempo, a gente sobrecarrega, às vezes, um familiar, geralmente marido, né, alguém que você vai, poxa, isso aconteceu e tal, tal. Eu tento filtrar muito, porque eu penso que a dor, ela basta por si só com aquela pessoa, né, que tá ali tendo que passar por aquilo, não tem necessidade de a gente espalhar por todo o nosso meio a dor que a gente está sentindo. Mas alguns casos, sim, a gente, né, dorme mal, acorda mais cedo. Arrependimento. Algum arrependimento? De decisão? Yes. De decisão. Arrependimento de decisão. João, não. 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 Eu acho que as decisões que eu tomo são sempre bem, assim, eu tento ponderar o melhor possível, né? Então, se depois eu descubro novos elementos, se depois, às vezes você defere ali uma tutela inaudita altera parte, sem ouvir a outra parte, e depois a outra parte vem e traz elementos concretos que desnaturam aquela sua decisão, eu não posso chamar isso de arrependimento, mas eu não tenho problema nenhum em rever decisões. Então, assim, eu brinco assim, eu acolho embaixo de declaração, que eu vejo muito meme, né, de site jurídico, o juiz, eu acolho direto embaixo de declaração, falo, olha, realmente está errado. Tem um caso que eu lembro bem, bem singular, assim, eu estava na Entorpecentes, e aí, na época não tinha audiência de custódia, então a gente fazia a conversão do flagrante em preventivo em gabinete, né, e era uma quantidade enorme de droga, assim, né, eu achei que era MDMA, droga sintética, né? E aí decretei a preventiva e fundamentei que era muita droga, não sei quantos mil comprimidos, que era tráfico interestadual vindo do Goiás para o Distrito Federal, e a pessoa era reincidente e tal, né? Todo aquele, aí viés cognitivo, né? Tudo aquilo que era para ser mesmo, né? E aí, pronto, soltei ali o mandado, deu assim, um dia, 2 dias, a servidora chegou e falou, doutor, o advogado quer despachar com a senhora. Eu falei, pega lá, ainda era processo físico. Eu falei, pega o processo. Aí ela trouxe o processo, eu falei, meu Deus, o que esse advogado quer despachar, né? Quantidade dessa de droga, ele acha que eu vou soltar um caso desse. Aí ele sentou, doutor, boa tarde, doutor, pois eu falei, doutor, isso aqui, assim, né, é melhor o senhor já entrar com a medida no Tribunal Superior, nem perca seu tempo aqui, né? Aí, doutor, eu posso falar uma coisa? Eu falei, claro, doutor, pode. Ele, a senhora leu o laudo? Eu falei, claro que eu li o laudo. Aí ele, doutor, abre o laudo. Aí eu abri o laudo. Aí tinha assim, positivo para tetra e do canabiol, mas era um cigarro. E o laudo daquela quantidade enorme de comprimidos, tava lá assim, testado para, aí um monte de alcaloide de cocaína, tal. Isso tudo em caixa alta preto e o testado pequenininho. E aí no final, assim, negativo. Não era? Aí eu falei, doutor, pode aguardar ali fora que eu já vou fazer a decisão, vai sair o alvará e tal. Então, assim, passou, né, dos centenas que passaram no dia, passou, né, então a defesa, né, a advogada, a defensoria pública, eu acho até que nesse caso foi a defensoria pública, tem, às vezes, doutor, eu preciso entrar com embargo de declaração? Eu falei, não, doutor, não precisa, eu vou fazer de ofício, né, mas se tivesse entrado com embargo de declaração, óbvio que teria lido, né, então vai dizer, você nunca erra. Gente, quem nunca erra não é humano. Quem não erra não trabalha. E quem não só quem não trabalha que não só erra. Quem não trabalha que não erra, porque faz parte. E um momento engraçado? Além desse agora do mandado. Deixa eu pensar aqui. Acho que já teve alguns, né? Muitos quando eu era servidora, porque a figura do juiz, ela impõe um certo temor, né? As pessoas não agem muito de forma natural. Mas quando eu era servidora e atendia balcão de juizado especial, né? Eu vi umas coisas assim. Eu fui explicar para um senhorzinho uma vez que o processo dele tinha acabado, né? Ele tinha perdido. Eu não lembro se era um despejo.
para uso próprio, enfim, tinha uma ação de cobrança, e aí eu falei, agora a outra parte vai entrar com um pedido de execução. Aí o senhor vai ter que resolver e tal, né? E muito menino, né? E ele encheu o olho de água assim, nossa, dona, e como é que eu vou fazer agora? Eu falei, não, o senhor vai ter que resolver, vai lá no credor, acerta com ele. Aí ele, não, porque eu achei que já não tinha mais pena de morte no Brasil. Aí eu, pena de morte, né? Fiquei pensando e escutando a risada dos outros servidores dentro do cartório, né? Aí eu, o que foi, gente? Marília, você falou execução. Ninguém sabe o que é execução. O povo não sabe o que é uma execução. Isso 20 anos atrás, gente. Não tinha internet, não tinha rede social. As pessoas, assim, de uma maneira geral, eram muito mais carentes de informação jurídica, né? E eu, recém-formada, né? Ali, querendo usar todo o vocabulário. Aí eu, não é execução nesse sentido, não, senhor. O senhor vai ter que pagar a dívida. Ah, por que você não falou logo? É só pagar e tá resolvido. Eu falei, ai, meu Deus do céu. A gente vive uns momentos assim. Eu passei uma vez um que chegou no balcão, sempre me contava essa história, era uma piada na faculdade, todo mundo sempre falava, mas aconteceu, eu estava no balcão atendendo também quando eu era servidor, e o rapaz chegou bravo, falando que o processo dele estava demorando, e eu falava assim, o senhor já acompanhou o andamento do processo pela internet? Ele tá com o doutor Cluso tem meses, porque era um andamento que a gente lançava concluso, quer dizer que o processo está em gabinete para análise, mas o nome era concluso. Eu já ouvi isso também. E ele achava que era o doutor Cluso. Ele, quem é esse doutor Cluso aí que não solta meu processo? E eu ri também. A gente acha que isso é meme, mas não é. Isso, para quem atende balcão de vara, atendia, né? Porque hoje é tudo online, né, gente? Quase não tem mais esse tipo de movimento. Mas era engraçado mesmo. Teve uma outra audiência, aí nesse eu era secretária de audiência, o juiz é um colega, né? E juizado também, né? E aí o rapaz, assim, uma história bizarra. O juizado tem histórias bizarras, né? Porque eu falo assim, que não tem custas, mas tem um custo, né? Porque alguém vai ter que trabalhar naquilo ali. E era um fulaninho de tal contra uma empresa de produtos farmacêuticos, né? E aí eu cheguei na sala de audiência, tava todo mundo morrendo de rir, né? O juiz, o rapaz que fazia a gravação, né? Porque tinha um rapaz, ele tinha uma mesa de gravação na época. E o que foi, gente? Não, Marília, lê esse processo, quando você for fazer o pregão. Aí eu li, né? Aí o rapaz tinha comprado uma camisinha que acendia no escuro. E a camisinha não acendeu no escuro. E ele entrou com pedido de danos morais. Porque a camisinha não acendia no escuro. E não fez o acordo na audiência de conciliação. E o servidor, na época, que era um posto avançado da conciliação, ao invés de falar, filho, desiste disso aqui e tal, disse que era matéria de prova e fez aquele despachinho que a gente encaminhava para audiência de instrução e julgamento, né? E assim, lá, no sistema que a gente utilizava na época, não existia Sejusc, né? Era na unidade mesmo. Acabava as audiências de conciliação, tudo que era instrução era encaminhado automaticamente no mesmo dia para fazer a instrução, né? E aí, como é que vai instruir isso, né? Tá bom. A pessoa tinha que trazer as testemunhas, né, dela. E aí, pra falar que a camisinha não acendia no escuro. Fui lá fora, fiz o fulaninho de tal, né, uma empresa aleatória, não lembro o nome mais. E aí chegou, e aí o juiz era uma figura, assim, uma pessoa muito carismática também. E aí ele virou pro fulaninho, como é que o senhor pretende provar, né, isso que o senhor tá alegando? Não, doutor, eu trouxe! E foi enfiando a mão no bolso e tirando um pedaço de papel higiênico. E aí, o juiz falou, filho, pelo amor de Deus. Aí virou pro preposto da empresa, o senhor pague de volta o dinheiro do rapaz. Por favor, faça um acordo. Quanto que foi isso aí? Ah, foi R$10, R$5. Não, então faz um acordo aí, pague de volta. Pelo amor, eu não vou fazer a instrução disso aqui. Eu vou ter que analisar, vou ter que pegar. E aí a empresa falou, não, a devolução do valor, ok. Tudo bem, né? Aí fizeram um acordo. Mas essa, nossa, foi hilária. Essa foi muito boa. E aí, traz um ponto. As pessoas sempre imaginam o juiz como uma pessoa sisuda, uma pessoa séria. Eu sofro diversos problemas, assim, problemas entre aspas, situações engraçadas, porque quando eu entro em sala de audiência, as pessoas olham um rapaz novo, elas não acreditam que ele é o juiz, porque a imagem do juiz é aquela pessoa séria, aquela pessoa assim, sabe, concentrada, e eu chego às vezes até muito sorridente, muito simpático, as pessoas não conseguem entender que aquilo é o juiz. As pessoas têm essa imagem. O juiz, ele tem que ser sério?
Ou seriedade e competência são duas coisas que podem andar dissociadas? Eu digo assim, sério, sisudo, não posso sorrir, não posso ter alegria. O juiz é uma pessoa que ele necessariamente não pode sorrir? Não, eu acho que o juiz tem que ser uma pessoa com noção. Claro que dependendo da situação, tá ali fazendo um processo pesado, né, um estupro de vulnerável, um feminicídio, um plenário de júri, você não tem nada que tá rindo, né, até porque eu sempre penso aquela máxima de ouro, né, que você gostaria que os outros fizessem com você. Então, se fosse um parente meu, se fosse uma pessoa que eu amo e que tá passando por uma situação daquela, eu não gostaria de ninguém sorrindo ou, né, sendo ali de uma forma até aparentemente leviana, ainda que não seja. Agora, existem outras situações em que o momento permite que você se torne mais acessível. Então, se é uma audiência mais leve, se é uma audiência que as partes chegaram conversando, né, se é uma audiência que você vê que existe ali uma solução possível, em regra consensual, para que o juiz vai pesar o ambiente? Não tem essa necessidade. Agora, em regra, pelo menos no criminal, eu acho que a gente deve evitar um comportamento um pouco menos sério, porque isso pode ser interpretado por qualquer das partes como lateralidade. Então, se você sorri demais para o promotor ou para a promotora que está do seu lado, fica de conversinha, se você cumprimenta um advogado ou um outro advogado com um pouco mais de acesso, aquilo ali pode ser entendido pela parte, pelo leigo, como lateralidade. E eu acho que também faz parte da nossa missão conservar a imagem de imparcialidade. Maravilha. E a juíza Marília, ela é a pessoa Marília fora do tribunal? Ou seja, você quando sai das suas funções, você mantém a mesma postura ou você muda, você é diferente? Eu acho que a gente exerce vários papéis na vida, né? Eu não tenho como ser a mesma pessoa em todos os ambientes. Então, em casa a gente tem uma postura, com os amigos a gente tem outra postura, no sentido que me marcou muito. Eu levei minha filha mais velha para acompanhar umas audiências de custódia, isso uns 3 anos atrás. E, enfim, fiz ali a audiência de custódia, né? Que é uma situação que não é legal, né? Os presos sobem, é corrido, é rápido. Até para explicar, a audiência de custódia é aquela audiência que a pessoa ela foi presa em flagrante e ela vai para o juiz exatamente para decidir se mantém a prisão ou se ele vai ser liberado ou se outra medida cautelar vai ser aplicada. Isso, e é imediato, né? Assim, imediato, 24 horas. Então, a pessoa chega ali, às vezes, com sangue na roupa ainda, né? Dependendo do crime e tal. E aí, ok, fiz as audiências, né? E aí ela sentou atrás da bancada, atrás do nível mais baixo, que não desce para quem estava de fora vê-la, né? E aí, quando terminou tudo, vamos embora e tudo, eu olhei para trás, ela com uma carinha assustada, assim. Eu falei, o que foi? Ela, mãe, você não é essa pessoa. Eu falei, porque ela, nossa, eu tô com medo de você. Eu falei, que isso, filha? Ela, não, é outra pessoa. Então, assim, mesmo sem perceber, graças a Deus eu não trato a minha filha do mesmo jeito que eu trato uma audiência de custódia, né? Mas a gente exerce vários papéis, não tem como ser exatamente a mesma coisa, a mesma pessoa. O que a gente tem que manter são os mesmos princípios, né? O que você não faz em casa, você não faz em trabalho. O que você não faz em trabalho, você não faz em casa. Então... Muito legal, muito legal. E aí vem um ponto que normalmente é sempre uma coisa dita pelos juízes e que muitas vezes as pessoas não conseguem entender. O juiz, ele é, a profissão de juiz é uma profissão solitária? Sim, via de regra, sim. Por quê? Por que ela é solitária? A gente não pode muito expor, né, João, o que a gente está decidindo ou o que você tá sobre a sua jurisdição. Você não tem como se aconselhar com pessoas outras sobre aquilo, ainda que você eventualmente tire uma dúvida com um colega, né, com alguém, ou converse ali com a sua equipe, orientando, mas no fim, ao fim, quem vai assinar aquela decisão é você. Quem vai carregar os efeitos daquela decisão na vida do outro, no patrimônio do outro, na liberdade do outro, é você. Então, acaba que, pelo menos enquanto a gente não está julgando em colegiado, né, que você trabalha o processo do colega também, enquanto você é um juiz singular ali em primeiro grau, é uma vida solitária. Porque por mais que você
possa expor um pedaço das coisas a pessoas e se aconselhar e pedir um material, ao fim e ao cabo é você que vai fazer a decisão, é você que vai redigir, é você que vai pegar aquela minuta que o servidor fez e falar, olha, isso aqui eu assino, isso aqui não está certo, isso aqui eu não assino, isso aqui tem que corrigir. Então, é uma decisão muito solitária. Muito. Você sente? Eu sinto. Você sente? Dentro dessa caminhada, que já se vão 12 anos como juíza, 12 anos que você já está à frente, você como pessoa, você sente que você teve um progresso ou você sente que, eu digo assim, porque você foi estagiária, foi técnica, foi analista, você viu toda uma vida dentro desse estudo para concurso, dentro da magistratura. Durante esse tempo, você acha que como magistrada você teve um progresso maior ou você acha que tudo o que você viveu foi importante para o momento que você está aqui? Por que eu estou perguntando isso? Porque tem pessoas que acham que o crescimento só acontece quando ela chega lá. Então tem pessoas que falam assim, o dia que eu me tornar juiz, ou o dia que eu passar no concurso público, aí eu vou crescer. E eu queria ver, você compartilha dessa visão? Eu acho que não tem nada descolado, João. Sua vida pessoal, né, sua vida acadêmica, sua vida profissional. Não tem como se falar, eu sou um profissional de ponta e todas as outras pontas da sua vida estão soltas. Então, nessa caminhada, eu nunca deixei de vivenciar a experiência em família e procurar evoluir, trabalhar religiosidade, espiritualidade, fazer cursos fora, procurar outras matérias de engrandecimento pessoal. Eu faço trabalho voluntário, eu tenho outros eixos da minha vida que não tem como. É claro que em momentos de maior ou menor intensidade. Então, por exemplo, o período do último biênio foi um período muito pesado durante o concurso da magistratura, gestão do tribunal, o mestrado. Dizer que eu consegui exercer, por exemplo, a minha parte de atenção aos meus outros grupos, os meus outros interesses de uma maneira muito intensa, não é verdade. Eu deixei várias coisas para trás. Né? Eu fiquei praticamente um ano sem frequentar um ambiente que eu faço voluntariado. Eu não conseguia ir. Eu não tinha tempo. Eu realmente não consegui colocar dentro da agenda. Mas eu não acho que o crescimento seja nesse ponto de falar, quando eu for, né? Oi, a vida é um contínuo, né? É uma linha composta de pequenos pontos. Então, se você deixa um ponto daquela vida solto, em algum momento esse preço vai ser cobrado. As pessoas têm o hábito de separar tudo em momentos, tipo assim, só nessa hora que eu vou estar bem. E não é uma construção, é um contínuo, né? E já chegando aos nossos finalmente, agradecendo novamente aí a sua presença, a sua participação, mas assim, uma pessoa que está te assistindo agora e ela fala, nossa, eu quero muito conseguir chegar onde ela chegou. É possível a pessoa que quer conseguir? Você acredita que aqueles que querem tem potencialidades infinitas, né, João? Todo ser humano traz em si a essência, né? E aí pode dar o nome que quiser, de Deus, universo, infinito, mas um potencial de desenvolvimento, né, humano, virtuoso, de progresso, que é infinito. Então eu não tenho como virar para um ser humano, independente da situação que ele está, que ele se encontre, e dizer, essa pessoa não tem saída, esta pessoa não tem como sair desse ponto. Todo mundo tem. Agora, isso demanda trabalho, dedicação, disciplina. Então, o que você tem que fazer, às vezes, é se voltar para dentro de si, procurar quais são as ferramentas que você tem. E se você não encontrar as ferramentas que você precisa para aquele objetivo, ir atrás dessas ferramentas. Agora, nossa, muito legal. Que todo mundo é capaz, que todo mundo consegue, isso é fato. Muito legal, muito legal. E agora, para encerrar, Maria, eu gostaria que você deixasse um recado para aquelas pessoas que estão te assistindo, um recado que você desse em qualquer sentido de incentivo às pessoas, seja no estudo, no crescimento, na família, no aperfeiçoamento. A palavra agora é sua para você deixar o seu recadinho para todo mundo. Bom, eu acho que nessa parte de estudo, que eu acho que foi muito foco, uma constante é a culpa, né? A culpa por não estar com o filho, a culpa por não estar com a família, a culpa por não ter podido ir no evento X. E essa culpa, ela tem que ser trabalhada, né? Você não pode se deixar consumir por aquilo que você deixou de fazer, minimizando aquilo que você está fazendo. Então, meu recado separe as coisas, faça uma coisa de cada vez e não absorva essa culpa, porque ela não vai te levar a lugar nenhum.
né? Você tem que se dedicar, trabalhar, fazer o melhor possível e se cobrar dentro de um limite regular, mas não uma cobrança que te adoeça mentalmente, né? Que a gente vê muitos colegas, inclusive, mentalmente adoecidos por uma cobrança excessiva e uma autocobrança, que é muito natural de quem está estudando, de quem trabalha em cargos de muita responsabilidade. Essa autocobrança, ela tem que existir, mas ela tem que existir dentro de um limite do saudável. Nossa, muito legal. Eu quero agradecer novamente a sua presença, Marília, que é uma pessoa assim que eu tenho uma profunda admiração por toda a caminhada, por tudo que fez, tudo que faz, não só dentro da família, mas também dentro do tribunal, dentro da vara que ela atua. Então, Marília, meu muitíssimo obrigado. Espero que você tenha gostado. E assim, muitas coisas nós tínhamos que falar, mas até pela limitação do tempo não é possível. Mas se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe, dê sugestões que a gente pode, quem sabe, no outro momento trazê-la novamente para a gente conversar. Então, Marília, meu muito obrigado, viu? Muito sucesso na sua carreira, em todos os seus empreendimentos. E a você também, meu muito obrigado aí pela audiência e até a próxima. Obrigada, João. Obrigada aos ouvintes.